Imagine um exército de 15 mil soldados voltando para casa. Mas em vez de gritos de alegria, você ouve apenas o arrastar de milhares de pés e um zumbido baixo e choroso. Eles não olham para o seu rei, porque não têm com o que olhar. Este é o ato de intimidação mais terrível da história da Idade Média, cometido por um homem que decidiu que ser eficiente era mais importante do que ser misericordioso. Neste vídeo, contaremos a história de Basílio II, o homem que percorreu o caminho de um menino humilhado e assustado, de quem o mundo inteiro ria, até se tornar o impiedoso matador de búlgaros. Como aconteceu de ele vender a própria irmã a um bárbaro pelo poder? Por que ele iniciou uma guerra contra sua própria elite, fazendo os ricos chorarem lágrimas de sangue? E como seu maior triunfo, que transformou Bizâncio em uma superpotência, tornou-se a causa de seu inevitável e terrível fim? Você descobrirá por que a ditadura perfeita é uma bomba relógio e por que a Idade de Ouro do Império terminou no exato segundo em que a tampa do sarcófago desse velho solitário se fechou. Assista até o fim para entender por que o vencedor, que ganhou todas as batalhas, acabou perdendo a guerra contra a própria história. Imagine que você está no meio de uma enorme planície, mas em vez do ar fresco de outono, seus pulmões são queimados pelo cheiro enjoativo e adocicado de carne queimada e sangue coagulado. Outubro de 1014, Balcãs. Você está no epicentro do crime mais terrível da história da Idade Média. Mas aqui está surpreendentemente silencioso. Não há tinir de espadas, não há gritos furiosos de ataque, não há discursos heróicos. Há apenas um zumbido monótono, semelhante ao som de uma colmeia gigante, e um arrastar de pés infinito e enlouquecedor. O arrastar de 30 mil pés que não sabem mais onde pisar. Olhe para eles. Não é apenas um exército derrotado. É um monumento vivo à crueldade humana. 15 mil soldados búlgaros capturados. 15 mil homens fortes, país, maridos, filhos. Ainda ontem eles eram a elite do Tsar Samuel, o punho de aço que ameaçava Constantinopla. Hoje eles não são ninguém. Eles estão de joelhos na lama, esperando sua vez com o cirurgião. O imperador Basílio II não os executou. A execução seria misericórdia. A execução é rápida. E Basílio não queria ser misericordioso. Ele queria ser eficiente. Ele estava sentado em seu trono de campanha, observando o processo com a calma fria de um peixe, como um contador fechando o relatório anual. Matar 15 mil pessoas é um problema logístico. Os cadáveres precisam ser enterrados. Caso contrário, começará uma peste. Cadáveres não contam histórias. Cadáveres não inspiram terror. Mas 15 mil aleijados cegos, isso não é mais um exército, é uma bomba econômica. Imagine esse cálculo cínico. O imperador de Bizâncio, o vigário de Deus na terra, inventou um castigo que, mesmo 1000 anos depois, faz o sangue gelar. Ele ordenou que todos fossem cegados, cada um deles. Mas Basílio era um sádico sofisticado. Ele entendia que uma multidão cega simplesmente morreria nos barrancos sem conseguir chegar em casa. E eles tinham que chegar. Eles tinham que ser uma mensagem. Por isso, ele introduziu uma aritmética diabólica. 99 pessoas perdiam ambos os olhos completamente, mergulhando na escuridão eterna. E ao 100º, o sortudo deixava um olho. Um único olho para ver esse inferno e guiar seus 99 companheiros. Pense na psicologia dessa decisão. Aquele que foi perdoado pela metade estava condenado a ver eternamente o sofrimento daqueles a quem guiava. Não foi apenas um massacre de corpos, foi o desmembramento da alma nacional. A operação durou vários dias. Braseiros fumegantes, barras de ferro em brasa, um cheiro que revirava o estômago até dos veteranos acostumados com vísceras no campo de batalha. A linha de montagem do horror funcionava sem falhas. Próximo, golpe, grito, escuridão. Próximo, era a burocracia da dor.
Escribas provavelmente marcavam caixas nos pergaminhos, contabilizando o gasto de carvão e ferro. E quando o último soldado foi transformado em um inválido indefeso, Basílio acenou com a mão. Vão para o seu tsar, ele parecia dizer. Que ele os alimente, que ele olhe para vocês. E eles foram. Imagine essa procissão. A marcha mais assustadora da história da humanidade. Uma cobra de corpos humanos, estendendo-se por quilômetros pelas estradas das montanhas. Eles caminhavam com as mãos nos ombros de quem ia à frente, tropeçando em pedras, caindo na lama, levantando-se sob os gritos dos guias de um olho só. Se um caía, caía toda a corrente. O vento de inverno já começava a morder seus rostos. A neve entrava nas órbitas vazias, mas eles continuavam andando. Era uma procissão de mortos-vivos, cujas gargantas esqueceram de cortar. Os moradores locais nas aldeias por onde passava esse exército trancavam as janelas e rezavam para que esse pesadelo passasse longe. A visão dessas pessoas era mais assustadora do que qualquer praga. Eles eram a prova viva de que Bizâncio não é ouro e seda. Bizâncio é aço e escuridão. Enquanto isso, em Prilep, em sua residência, o czar Samuel esperava notícias. O velho leão, que por décadas atormentou o império, sabia que a batalha estava perdida, mas esperava salvar pelo menos as pessoas. Ele esperava resgate, troca, as regras comuns da guerra. Ele não sabia que Basílio havia cancelado todas as regras. E então, as sentinelas nas muralhas gritaram. Ao longe apareceu poeira. Eles estão vindo! Eles estão voltando! Milhares de soldados. No início, o czar provavelmente suspirou de alívio. Vivos. Derrotados, mas vivos. O exército pode ser reformado, armado e lançado novamente na batalha. Samuel saiu para encontrar seus filhos. Mas, à medida que a coluna se aproximava, a alegria dava lugar à perplexidade. Por que eles andam de forma tão estranha? Por que se seguram uns aos outros como bêbados? Por que tanto silêncio? Sem gritos de boas-vindas, sem canções. Apenas o arrastar de pés e um zumbido baixo e choroso. E quando as primeiras fileiras chegaram aos portões, quando Samuel olhou no rosto do guia da frente e depois desviou o olhar para os que vinham atrás, a realidade o atingiu com mais força do que um ariete. Ele viu um mar de feridas vazias, cicatrizando em vez de olhos. Milhares de buracos negros olhando para o nada. 15.000 cegos fitaram seu czar sem vê-lo. E naquele momento, o grande guerreiro que sobreviveu a dezenas de batalhas, quebrou. Não foi um infarto comum. Foi o coração se partindo por uma overdose de pura e concentrada dor. Samuel desabou no chão como um carvalho cortado. 2 dias depois, ele morreu. Basílio II não apenas derrotou o exército inimigo, ele matou o líder inimigo sem tocar nele com um dedo. Ele matou a esperança de todo um povo, transformando seus defensores em um fardo. A Bulgária, como Estado independente, deixou de existir no momento em que o primeiro soldado cego cruzou o limiar do Palácio Real. Foi o triunfo da vontade absoluta e do mal absoluto. Basílio recebeu o apelido de Matador de Búlgaros, que ecoará através dos séculos como o eco daquele grito de 15.000 mártires. Mas pergunte a si mesmo, quem é preciso ser para fazer algo assim? Monstros nascem assim ou são forjados pelas circunstâncias? Afinal, esse carrasco gélido, capaz de dar friamente a ordem de cegar em massa, nem sempre foi assim. Antigamente, ele era muito diferente. Para entender a natureza dessa escuridão, precisamos apagar a imagem do triunfo. Precisamos esquecer a grandeza e o ouro. Precisamos voltar no tempo, 30 anos, para onde Basílio não era o matador de búlgaros, mas um jovem assustado e humilhado, de quem o mundo inteiro ria. Para onde, num desfiladeiro de montanha cheio de cadáveres bizantinos, seu caráter foi forjado. Um caráter moldado pela vergonha e pelo ódio. A história de sua ascensão não começa com uma vitória. Ela começa com um fracasso catastrófico e vergonhoso, que quase lhe custou a vida e o trono.
com o momento em que o destino esfregou sua cara na lama nas portas de Trajano. Apague da memória a imagem do velho Severo com olhar de gelo. Esqueça o matador de búlgaros. Vamos nos transportar para agosto de 986. Diante de nós está uma pessoa completamente diferente. Ele tem 28 anos, mas politicamente é um bebê envolto em púrpura. O Basílio II que vemos agora é um príncipe rechonchudo e mimado, criado na gaiola dourada do grande palácio. Durante toda a sua vida, ele foi uma marionete. Primeiro foi controlado por sua mãe, Teofânia, uma mulher com reputação de envenenadora. Depois, um desfile de usurpadores que dormiam com sua mãe e usavam sua coroa. Agora, o poderoso eunuco Basílio Lecapeno, seu tio-avô, que na verdade segura o império em suas mãos bem cuidadas. O jovem imperador está sufocando. Ele quer provar que não é apenas um enfeite no trono. Ele precisa de uma pequena guerra vitoriosa. O erro clássico de todos os governantes inseguros. E o alvo parece ideal: a Bulgária. Aquela mesma Bulgária que os bizantinos já consideravam quase sua província, mas que de repente se rebelou sob a liderança dos irmãos Comitópolos. Basílio reúne um exército. Os veteranos franzem a testa. Generais que passaram por fogo e água aconselham esperar, preparar-se, não entrar nas montanhas sem reconhecimento. Mas quem ouvirá aquele que acredita que Deus guia pessoalmente sua mão? Basílio descarta os conselhos. Ele anseia pela glória de Alexandre o Grande, mas por enquanto possui apenas as ambições de uma criança caprichosa. A campanha se transforma em uma farsa desde os primeiros dias. Imagine esta cena. Um exército enorme e desajeitado, sobrecarregado com carroças de tralhas imperiais, tendas de seda, louças de ouro, guarda-roupa. Eles se arrastam para Sérdica, a atual Sófia. O calor é insuportável. O sol de agosto derrete os miolos sob os capacetes. Os bizantinos sitiam a cidade, mas o fazem de forma incompetente. As máquinas de cerco são queimadas pelos búlgaros. Os forrageadores desaparecem nas florestas. Murmúrios começam no acampamento. 20 dias de permanência sem sentido sob as muralhas. 20 dias de vergonha. Basílio entende que não haverá vitória. Ele dá a ordem de recuar. E é aqui que começa o verdadeiro pesadelo. O exército entra em um estreito desfiladeiro montanhoso, conhecido como Portas de Trajano. É o lugar perfeito para um assassinato. As encostas das montanhas pairam sobre a estrada, cobrindo o céu. Os bizantinos caminham em uma coluna esticada, cansados, zangados, desmoralizados. Eles pensam em casa, em vinho fresco, em banhos. Eles não olham para cima, mas lá em cima estão esperando por eles. O sinal para o ataque foi provavelmente o som de centenas de pedras caindo ao mesmo tempo. Os búlgaros não lutaram em campo aberto. Eles simplesmente derrubaram as montanhas sobre as cabeças dos invasores. Com uivos selvagens, que faziam o sangue gelar nas veias, os guerreiros de Samuel e seu irmão Arão desceram das encostas como uma avalanche. O recuo organizado transformou-se instantaneamente em fuga pânica. A famosa disciplina bizantina, da qual o império se orgulhava, evaporou em segundos. Imagine esse caos. Uma trilha estreita entupida de pessoas e cavalos. Gritos de feridos, relinchos de cavalos enlouquecidos, o estalo de lanças e ossos quebrando. Ninguém ouve ordens, cada um por si. A cavalaria pesada de elite, os catafractários, o orgulho do exército, atropelam sua própria infantaria, tentando escapar da armadilha de pedra. A poeira é tanta que não se vê um palmo à frente. Nesse inferno, o imperador de Bizâncio, o vigário de Cristo, se transforma em um animal assustado. Sua guarda, um destacamento de infantaria armênia, literalmente abre caminho com seus corpos, cortando todos que atrapalham a fuga. Amigos, inimigos, não importa. Basílio abandona tudo. Ele abandona a tenda imperial bordada a ouro. Ele abandona o tesouro que levavam para pagar os salários. Ele abandona a bagagem pessoal.
Os búlgaros capturam as insígnias imperiais, símbolos de poder, sagrados para qualquer romano. Isso não é apenas uma derrota, é um tapa na cara cujo som foi ouvido de Bagdá a Roma. O imperador fugiu, salvando a própria pele, enquanto seus soldados eram massacrados como gado. Quando Basílio chegou a Filipópolis, ele estava patético, sujo, tremendo, com olhos alucinados. Mas o pior o esperava não nas montanhas, mas em Constantinopla. A cidade o recebeu com um silêncio que era mais alto do que qualquer maldição. A aristocracia, a elite militar, os clãs focas e escleros olhavam para ele com desprezo mal disfarçado. Para eles, guerreiros hereditários, perder o estandarte e abandonar o exército era uma vergonha indelével. Poemas venenosos se espalharam pela capital. O poeta João Geômetra escreveu o epitáfio da honra bizantina. O Istro capturou a coroa de Roma. Gauleses, citas, todos os povos, ataquem, pois caíram as muralhas que nos protegiam. Foi exatamente nesses dias, nos corredores sombrios do palácio, enquanto os eunucos sussurravam pelas costas e nas tavernas riam do imperador fugitivo, que o velho Basílio morreu. O menino que sonhava com a glória fácil queimou na vergonha das portas de Trajano. Em seu lugar, começou a se formar algo diferente, frio, duro, desprovido de emoções. Ele entendeu uma coisa simples e terrível. Ninguém o respeita. Para a nobreza, ele é um arrivista e um fraco. Para o povo, um perdedor. Ele se trancou em seus aposentos, parou de dormir. À noite caminhava pelos salões vazios, e cada passo ecoava em sua cabeça com as palavras nunca mais. Nunca mais ele confiaria em conselheiros. Nunca mais permitiria que o luxo nublasse sua mente. Nunca mais seria motivo de riso. Ele odiou a aristocracia que o traiu com seu escárnio. Ele odiou os búlgaros que o humilharam. Esse dia tornou-se o combustível para a transformação. Ele renunciou ao vinho, renunciou às mulheres, renunciou à literatura e à arte, que eram tão amadas em Bizâncio. Tudo isso é casca irrelevante. Restou apenas um objetivo: poder absoluto e vingança absoluta. Mas para se vingar dos inimigos externos, é preciso primeiro sobreviver dentro da própria casa. Afinal, o cheiro de sangue foi sentido não apenas pelos búlgaros. Tubarões dentro do império começaram a circular ao redor do trono. Os grandes generais Varda Esclero e Varda Focas, heróis de guerras passadas, olharam para o imperador quebrado e pensaram: para que precisamos desse menino insignificante? O trono deve pertencer ao forte. O império cambaleou. A rebelião amadurecia como um abscesso. Basílio II ficou sozinho contra todos. Ele não tinha um exército leal. Ele morreu ou o desprezava. Ele não tinha aliados na elite. Parecia que seus dias estavam contados, e em breve mais um general sortudo experimentaria os sapatos púrpuras, passando por cima do cadáver do perdedor. Mas eles subestimaram um detalhe. No fogo da humilhação, Basílio forjou em si uma vontade de tal densidade que em breve as melhores lâminas do império quebrariam os dentes nela. E para se salvar, ele estava pronto para fazer um acordo que mudaria para sempre o mapa étnico da Europa e o destino de um distante país do norte. Ele estava pronto para vender a coisa mais preciosa que tinha aos bárbaros, apenas para comprar sua vida e uma espada. Em sua cabeça, amadureceu um plano, cínico e genial, que traria às muralhas de Constantinopla os assassinos mais ferozes da época. Olhe para este homem. Olhe atentamente. Você vê nele aquele jovem rechonchudo que chorava na lama nas portas de Trajano? Não. Aquele menino não existe mais. Nos aposentos do palácio de Constantinopla, agora vive um fantasma. Basílio II realizou uma vivissecção em si mesmo. Ele cortou de sua alma tudo o que era humano, deixando a pura função. Ele abriu mão de camas macias e dorme em um leito de campanha duro. Ele parou de usar a coroa, substituindo-a por um capacete simples. Túnicas de seda deram lugar à lã grossa que esfrega a pele até sangrar,
lembrando-o do preço da fraqueza. Ele não bebe vinho, não olha para mulheres, não ouve poetas. Enquanto a corte dorme, o imperador senta-se à luz de uma vela e lê não a Bíblia, mas relatórios de suprimentos e tratados sobre tática. Ele aprende a contar dinheiro e grãos. Ele se torna um monge cujo mosteiro é o quartel, e a oração é a marcha militar. Os cortesãos estão horrorizados. Eles estavam acostumados a imperadores festivos e receberam um imperador calculadora. Mas Basílio não tem escolha. O império está em chamas. 2 gigantes, 2 dos maiores comandantes da época, Varda Esclero e Varda Focas, decidiram que o tempo de brincadeiras acabou. Eles levantaram uma rebelião. Isso não é apenas um motim, é uma guerra civil rasgando Bizâncio ao meio. Focas, aquele mesmo que olhava para Basílio como um mal-entendido, declarou-se imperador. Ele tem experiência, carisma, legiões o seguem. E o que Basílio tem? Apenas as muralhas de Constantinopla e o selo de legitimidade que se desvaloriza rapidamente. Ele está encurralado. Ele é um rato que está prestes a ser esmagado por uma bota. E nesse momento de desespero absoluto, Basílio toma uma decisão que faria qualquer consciência estremecer. Mas ele não tem mais consciência, apenas conveniência. Ele precisa de força bruta, uma força não ligada às intrigas da nobreza romana. Ele olha para o norte. Lá, na distante Kiev, governa o príncipe Vladimir. Um pagão, um bárbaro, um selvagem aos olhos dos bizantinos. Basílio envia embaixadores com uma proposta que soa como blasfêmia. Ele está pronto para dar a Vladimir sua própria irmã. Pense bem, Ana, a porfirogênita, nascida na sala púrpura do palácio, filha do imperador. Na tabela de classes bizantina, é um ser de ordem superior, quase uma divindade. Entregá-la a um bárbaro não é apenas um casamento desigual, é prostituição política. É a humilhação da dignidade imperial. Ana chora, implora ao irmão para não entregá-la como concubina à Fera do Norte, não enviá-la para a escuridão fria da Sítia. Mas Basílio olha para ela com seus novos olhos mortos e diz: o império exige. Ele vende o próprio sangue por 6.000 mercenários, 6.000 vikings. O negócio do século foi fechado. E eles chegaram. No inverno de 988, barcos cheios de pessoas que Constantinopla nunca tinha visto entraram no porto do Chifre de Ouro. A guarda varegue. Enormes, loiros, cheirando a álcool e morte. Eles carregavam machados do tamanho de um homem nos ombros. Para eles não existia política, intrigas ou Deus. Para eles existia apenas ouro e o juramento de fidelidade a quem paga. Basílio conseguiu sua arma perfeita. Cães fiéis que rasgariam a garganta de qualquer um que o dono apontasse, porque naquela cidade eles não tinham outros parentes. O desfecho ocorreu em 13 de abril de 989, perto da cidade de Abidos. Varda Focas, confiante em sua vitória, liderou as tropas contra o menino. Ele esperava ver uma milícia trêmula. Em vez disso, viu uma parede de escudos e uma floresta de machados. Basílio liderou pessoalmente o ataque. Imagine este momento. O imperador, que antes tinha medo da própria sombra, agora cavalga na primeira fila, e ao lado dele, rugindo como demônios, correm 6.000 berserkers do norte. A batalha transformou-se em um massacre. Os varegues não esgrimiam, eles cortavam. Machados pesados partiam escudos, capacetes e crânios dos rebeldes como abóboras podres. A refinada arte do combate bizantino se despedaçou contra a fúria primitiva do norte. Focas, vendo seu exército virar carne moída, decidiu acabar com tudo com um único golpe. Ele viu Basílio. Ele esporeou o cavalo, tentando arrancar a cabeça do odiado arrivista. Era uma cena de tragédia antiga. 2 cavaleiros correndo um contra o outro em meio ao caos sangrento. Mas o destino é uma dama irônica. A poucos metros do imperador, Varda Focas de repente vacilou na sela. Ele escorregou do cavalo e caiu no chão. O que foi isso? Ataque cardíaco?
Veneno dado por um traidor antes da batalha? Ou simplesmente medo do monstro em que Basílio se transformou? Os historiadores discutem até hoje. Mas Basílio não se importava com as razões. Ele cavalgou até o inimigo moribundo, não para ouvir as últimas palavras. Ele cortou-lhe a cabeça. Mais tarde, essa cabeça foi enviada para Constantinopla e exposta ao público. O povo olhou e entendeu. O velho mundo desabou. Não há mais partidos, não há disputas, não há alternativas. Há apenas um imperador, e sua mão é pesada. A rebelião foi esmagada com uma crueldade que silenciou até os críticos mais corajosos. Os varegues tornaram-se a sombra pessoal de Basílio, seu pesadelo para os inimigos. Agora que o trono parou de balançar sob ele, quando um silêncio de cemitério de obediência reinou dentro do país, Basílio II poderia finalmente se voltar para o que não o deixava dormir há 3 anos. Ele se aproximou do mapa. Seu dedo deslizou para o oeste, onde as montanhas tocavam o céu. Bulgária. Samuel. A conta ainda não foi paga. Mas agora Basílio não repetirá os erros da juventude. Nada de ataques de cavalaria. Nada de campanhas de verão. Ele mudará a própria natureza da guerra. Ele quebrará o principal tabu da estratégia medieval. Normalmente, quando cai a primeira neve, os exércitos se dispersam para os quartéis de inverno para beber vinho e esperar a primavera. Mas Basílio decidiu que para ele, as estações não existem mais. Ele transformará o inverno em sua arma. E quando a neve cobrir os Balcãs com uma mortalha branca, ele tingirá essa mortalha de vermelho. Começava a era da guerra total. Na Idade Média, a guerra sempre foi um evento sazonal, quase como a colheita. Existia um contrato tácito, mas sagrado. Na primavera, os exércitos se reúnem. No verão, saqueiam e procuram uma batalha decisiva. E no outono, quando as estradas viram lama, todos vão para casa. No inverno não se pode lutar. No inverno, as passagens estão bloqueadas pela neve. Os cavalos quebram as pernas no gelo. E as pessoas morrem de pneumonia mais rápido do que de espadas. Era uma lei da natureza, mas Basílio II decidiu que as leis da natureza não se aplicavam mais a ele. Ele realizou uma revolução na arte da guerra, que horrorizou os contemporâneos mais do que qualquer heresia. Ele cancelou o inverno. Imagine o horror de uma sentinela búlgara parada na muralha em algum lugar perto de Vidinha em janeiro. 20 graus abaixo de zero. O vento das montanhas arranca a pele do rosto. Ele se enrola em peles, certo de que está em absoluta segurança, porque nenhuma pessoa normal lideraria um exército em tal clima. E de repente, da cortina de neve, como fantasmas, emergem legiões. Eles marcham em silêncio, envoltos em ferro que no frio queima a pele como fogo. Não é um ataque rápido, é uma invasão metódica e fria. Basílio trocou a tática de jogador de dados pela tática da jiboia. Após a vergonha nas portas de Trajano, ele entendeu. Buscar uma batalha decisiva é uma loteria, e ele odeia jogos de azar. Em vez disso, escolheu a estratégia de estrangulamento total. Ano após ano, estação após estação, sem pausas para feriados e descanso, a máquina de morte bizantina mordia o corpo do reino búlgaro. Era uma guerra de exaustão de recursos, nervos e material humano. O imperador não tentava arrancar a cabeça da cobra de uma vez. Ele quebrava vértebra por vértebra. Ele entrava nos vales, queimava colheitas, destruía fortalezas e ia embora, deixando para trás terra arrasada e fome. E quando os búlgaros tentavam reconstruir o que foi destruído, ele voltava. Ataques repentinos através de rios congelados tornaram-se sua marca registrada. O que antes era uma barreira natural, o Danúbio, o Struma, agora se tornou uma estrada para sua cavalaria. O tsar Samuel, aquele velho lobo, de repente descobriu que o papel de predador lhe foi tirado. Agora, ele era a caça. Samuel corria pelos Balcãs, tentando fechar buracos na defesa. Mas Basílio estava em toda parte e em lugar nenhum. O exército bizantino tornou-se onipresente, e o pior para os inimigos era quem liderava esse exército.
O imperador não ficava mais em Constantinopla enviando ordens. Ele vivia na cela. 30 anos ele passou em campanhas. Imagine o governante de uma superpotência comendo pão soldado amanhecido, misturado com poeira da estrada, e bebendo água podre de um odre, sem fazer careta. Ele dormia em uma tenda varrida por todos os ventos e usava um cilício sob a armadura. Não era mais um homem, mas um símbolo vivo da guerra. Ele conhecia seus oficiais pelos nomes, conhecia os veteranos de vista, inspecionava pessoalmente a formação, verificando se as espadas estavam bem afiadas e as correias dos escudos firmes. Tente roubar dinheiro do tesouro ou fornecer forragem ruim quando o imperador conta pessoalmente os sacos de grãos. A corrupção no exército, essa eterna doença de Bizâncio, desapareceu sob o medo de uma punição imediata e cruel. Os soldados o idolatravam e o temiam até tremer. Eles viam que ele exigia o impossível deles, mas ele mesmo fazia o mesmo. Quando o imperador congela na neve ao seu lado, você não tem o direito de reclamar do frio. Ele criou uma geração de homens de ferro. O exército de Basílio tornou-se um instrumento perfeito de destruição. Movia-se com velocidade incrível, manobrava como um único organismo e batia com a precisão de um cirurgião sádico. A Bulgária sangrava. A economia do país desmoronava. Os camponeses tinham medo de semear o trigo porque sabiam: os romanos virão e queimarão tudo. Cidades se rendiam uma após a outra, incapazes de suportar a pressão infinita. Era um apocalipse lento. Samuel envelhecia. Suas forças diminuíam. Ele via como seu reino, que ele com tanto esforço reconquistou e construiu, encolhia como couro de onagro. Ele tentou contra-atacar, tentou fazer alianças, mas Basílio triturava metodicamente quaisquer tentativas de resistência. O rolo compressor bizantino movia-se lentamente, mas era impossível pará-lo. No final do ano de 1013, a situação tornou-se crítica. Samuel entendeu que não havia mais para onde correr. A estratégia de guerra de manobra foi perdida, porque ele simplesmente ficou sem espaço para manobrar. Era preciso mudar alguma coisa. Era preciso parar esse fluxo de aço vindo do sul a qualquer custo. E então, Samuel decidiu dar um passo desesperado. Se ele não pode vencer Basílio em campo aberto, ele fará a própria geografia lutar por ele. Ele escolheu o estreito desfiladeiro de Cleidion, nas montanhas Belazitsa, a artéria principal pela qual os bizantinos penetravam no coração de seu país. Samuel ordenou a construção de um muro, uma grandiosa fortificação de madeira que barrou todo o vale de rocha a rocha. Fosso, aterro, paliçada, torres. Ele colocou lá suas melhores tropas restantes, cerca de 15.000 homens, e trancou os portões. Era uma armadilha. Samuel esperava que Basílio, em sua arrogância, quebrasse a cara contra esse muro. Ele esperou. E no verão de 1014, Basílio chegou. O imperador viu um beco sem saída à sua frente. Um ataque frontal a tais fortificações em uma passagem estreita de montanha é suicídio garantido até para suas legiões de ferro. Parecia que a guerra havia chegado a um impasse. Dois velhos inimigos congelaram um diante do outro, separados por uma parede de troncos e ódio. O ar no desfiladeiro ficou denso de tensão. Aproximava-se o desfecho de um drama que durava 3 décadas. Julho de 1014. O calor no desfiladeiro de Cleidion é tal que o ar treme, distorcendo os contornos das rochas. Não é apenas verão, é um inferno. O exército bizantino, essa invencível cobra de aço, bateu a cabeça na parede. Literalmente. O Tsar Samuel barrou o vale do rio Strumitsa com um sistema poderosíssimo de fortificações. Fossos, paliçadas, torres de pedra, bloqueios de árvores centenárias. Uma rolha de madeira que entupiu firmemente a garganta dos balcãos. Basílio II olha para essa barreira e range os dentes. Beco sem saída. Situação de impasse. Sua estratégia da jiboia falhou. Samuel, aquele velha raposa, finalmente o superou,
forçando os bizantinos a parar. Atacar de frente é loucura. O espaço estreito diante do muro é varrido pelo fogo cruzado de arqueiros e catapultas. Qualquer ataque se transformará em um moedor de carne, onde os bizantinos serão apenas carne. Os dias passam. Os soldados desfalecem de calor e ociosidade. No acampamento começa a cheirar não a vitória, mas a disenteria e derrota. Os búlgaros das muralhas gritam insultos, confiantes em sua invulnerabilidade. Eles acham que pegaram Deus pela barba. Eles acham que a guerra acabou. Mas eles esqueceram com quem estão lidando. Basílio não sabe recuar. Se a porta está fechada, ele não procura a chave. Ele quebra a parede ao lado. Ou, neste caso, sobe pelo telhado. O imperador reúne o conselho de guerra. Está abafado na tenda. Os generais ficam em silêncio, desviando o olhar. E então o estratego Nicéforo Xípias dá um passo à frente. Lembre-se desse nome. Se Basílio é o cérebro e a vontade do império, então Xípias, neste momento, tornou-se seus braços e pernas. Ele propõe um plano que cheira a suicídio. Enquanto Basílio distrair os búlgaros com ataques frontais, imitando uma atividade intensa, Xípias, com um destacamento de soldados selecionados, deve realizar o impossível: contornar as fortificações através do maciço montanhoso de Belazitsa. Parece simples? Olhe para o mapa. Belazitsa não são colinas. São rochas selvagens e íngremes, cobertas por uma floresta densa, onde até cabras montesas quebram as pernas. Não há trilhas lá. Não há estradas. Passar um exército lá com armamento completo, furtivamente, sem fogo, à noite, é uma tarefa para fantasmas, não para pessoas. Mas não há outra saída. A operação começa. Basílio permanece diante do muro. Ele encena um espetáculo de um ator só. Todos os dias, ele envia soldados para o ataque, faz barulho, bate tambores, forçando Samuel a manter todas as suas forças nas muralhas. Os búlgaros riem. Olhem, o velho tolo está batendo a cabeça nos portões, pensam eles. Toda a atenção de Samuel está fixada no fronte. Ele vê o estandarte imperial, vê os catafractários, vê a poeira. Ele não vê o que está acontecendo acima de sua cabeça. E enquanto isso, a alguns quilômetros ao sul, ocorre um feito silencioso. Os homens de Nicéforo Xípias sobem. Imagine essa escalada. Noite. A escuridão é tanta que parece que pode ser cortada com uma faca. Não se pode acender tochas. Qualquer luzinha nas montanhas os denunciaria. Eles vão tateando. Soldados em cotas de malha, com escudos e espadas, escalam encostas, agarrando-se a raízes de árvores, esfolando as unhas até sangrar. Cavalos são guiados pelas rédeas, com os cascos envoltos em panos para não fazerem barulho nas pedras. O silêncio é sua única salvação. Um passo em falso, uma pedra caída, um relincho de cavalo assustado, e eles são cadáveres. Os búlgaros simplesmente os matariam de cima, como num estande de tiro. Foi uma marcha no limite das capacidades humanas. Eles não caminhavam pela terra, caminhavam pelo céu, equilibrando-se sobre o abismo. Os músculos queimavam em fogo, os pulmões estouravam com o ar rarefeito, mas eles continuavam subindo, impulsionados pelo medo do imperador e pela sede de saque. Em 29 de julho de 1014, ao amanhecer, quando o sol apenas começava a dourar os picos das montanhas, o destacamento de Xípias saiu na retaguarda do exército búlgaro. Eles olharam para baixo. Diante deles, como na palma da mão, estava o acampamento de Samuel. Milhares de soldados búlgaros dormiam ou se preparavam preguiçosamente para o café da manhã, confiantes na absoluta segurança de sua retaguarda. Eles não colocaram sentinelas do lado das montanhas, porque ninguém acreditava que o perigo pudesse vir de lá. Foi um erro fatal. Xípias deu o sinal, e as montanhas gritaram. O súbito rugido das trombetas e o grito de guerra dos bizantinos, caindo de cima, agiram sobre os búlgaros como um raio. Imagine o terror deles. O inimigo, que deveria estar diante do muro,
de repente aparece atrás de você, bem no seu acampamento. O pânico explodiu instantaneamente, como gravetos secos encharcados de óleo. Estamos cercados! Traição! Fujam! Esses pensamentos passaram pela cabeça de milhares de pessoas ao mesmo tempo. A formação desmoronou. Guerreiros largavam as armas, derrubavam uns aos outros tentando se salvar. Nesse momento, Basílio, ouvindo o sinal combinado, atacou pela frente, agora para valer. Ele arrombou os portões que ninguém mais defendia. As muralhas que Samuel construiu durante meses transformaram-se em uma armadilha para seu próprio exército. Os búlgaros ficaram presos em uma morsa. Pela frente, a cavalaria pesada de Basílio. Por trás, os assassinos furiosos de Chípias descendo das montanhas. O desfiladeiro de Cleidion transformou-se em um matadouro. Não foi uma batalha, foi um extermínio. Pessoas esmagavam umas às outras na confusão. O rio Estromitsa tingiu-se de marrom. Corpos se empilhavam uns sobre os outros, formando novas barricadas, agora de carne e ossos. O czar Samuel, o velho comandante, tentava organizar a resistência, gritava ordens, brandia a espada, mas sua voz se afogava no grito do exército moribundo. Ele mesmo foi salvo apenas por um milagre e pela devoção de seu filho. Gabriel Radomir literalmente tirou o pai da confusão, colocou-o em seu cavalo e o enviou para a fortaleza de Prilep. Samuel fugiu, deixando no campo de batalha não apenas soldados. Ele deixou lá o futuro de seu estado. Quando a poeira baixou, Basílio II estava no meio do Vale da Morte. Ao seu redor jaziam montanhas de cadáveres e milhares, milhares de prisioneiros. 14 ou 15 mil pessoas. Quase toda a população masculina em idade de combate. A vitória foi total, absoluta. A Bulgária, como força militar organizada, deixou de existir em um dia. O imperador olhou para a massa trêmula de prisioneiros. Em seus olhos não havia piedade, apenas cálculo frio. Ele entendia. Não se pode soltá-los. Eles pegarão em armas novamente. Matar a todos é muito simples e antipedagógico. Ele precisa de algo mais do que a morte do inimigo. Ele precisa de um terror que paralise a vontade de todo um povo por gerações. É aqui, à sombra das montanhas Belazitsa, que nasce em sua cabeça aquele plano de cegueira de que falamos no início. Mas isso será amanhã. E hoje, ele é o triunfador. Basílio retorna a Constantinopla não apenas como um vencedor, ele retorna como um semideus. Pela primeira vez em centenas de anos, Bizâncio não tem inimigos sérios nas fronteiras. Do norte, silêncio de mortos. Do leste, paz. O tesouro está abarrotado de ouro saqueado. Pareceria que é só viver e se alegrar. Construir templos, beber vinho, escrever memórias. Mas Basílio não sabe se alegrar. Seu olhar já busca um novo alvo. E ele o encontra não no exterior, mas bem debaixo de seu nariz. Ele olha para os palácios da nobreza de Constantinopla, para os aristocratas gordos e bem cuidados que todo esse tempo, enquanto ele dormia na neve e comia biscoitos duros, acumulavam fortunas, compravam terras de soldados pobres e teciam intrigas. Ele se lembra das portas de Trajano. Ele se lembra do riso deles. Ele se lembra das rebeliões de Focas e Esclero. Agora que os inimigos externos foram derrotados, o imperador tem as mãos livres para a principal guerra de sua vida. A guerra contra sua própria elite. Ele vai fazer os ricos chorarem lágrimas de sangue, e sua nova arma será mais terrível que a espada. Será o Código Tributário. Ouça este som? Não é o tinir de espadas nem o assobio de flechas. É o ranger de dentes. O som mais alto em Constantinopla depois do ano 1014. Enquanto nas fronteiras do Império reinava um silêncio mortal, dentro das muralhas douradas da capital, começava uma nova guerra. Uma guerra sem sangue, mas com aniquilação total. Basílio II voltou para casa vencedor, o matador de búlgaros, uma lenda viva. Parecia ser hora de relaxar, organizar um triunfo, distribuir recompensas e desfrutar da lisonja dos poetas da corte. Mas Basílio olhou para sua comitiva, para todos aqueles aristocratas vestidos de seda e brocado, e não viu súditos.
Ele viu parasitas. Lembre-se, quem o traiu na juventude? Quem riu dele depois das portas de Trajano? Quem levantou rebeliões tentando arrancar sua coroa? Não foram os pastores búlgaros, nem os emires árabes. Foram os dinatos, os poderosos. A oligarquia fundiária de Bizâncio. Os clãs focas, escleros, maleínos. Pessoas cujas propriedades em tamanho rivalizavam com pequenos reinos europeus e cujos exércitos pessoais podiam competir com a guarda imperial. Enquanto Basílio dormia em tendas por 30 anos e engolia a poeira da estrada, essas pessoas compravam as terras de camponeses soldados falidos, transformando os guerreiros livres do império em seus servos. Eles engordavam na guerra que o imperador travava. Basílio entendeu. Ele destruiu o inimigo externo. Agora era hora de lidar com o inimigo interno. Ele não cortou cabeças. Isso é muito rude e provoca novos mártires. Ele decidiu atacar onde a alma dos oligarcas reside, no bolso deles. No ano 1002, e depois consolidando rigidamente isso após a vitória sobre a Bulgária, Basílio introduz uma lei cujo nome ainda causa tremores nos historiadores do direito. Aleluengo. Em grego, solidariedade mútua. Mas na interpretação de Basílio, era uma guilhotina financeira para a elite. A essência era genialmente simples e monstruosamente injusta do ponto de vista dos ricos. Antes, se um camponês morresse, fugisse ou simplesmente não pudesse pagar os impostos, essa dívida era dividida por toda a aldeia. Os vizinhos pagavam pelo vizinho. Basílio virou o tabuleiro. Agora, se um pobre não pudesse pagar o imposto, seu vizinho rico proprietário de terras era obrigado a pagar por ele. Pense na beleza desse esquema. O imperador fez dos ricos os patrocinadores dos pobres. Obrigatoriamente. Era um socialismo do século XI, imposto pelo punho de ferro de um autocrata. Os dinatos uivaram. O patriarca protestou, implorando ao imperador que revogasse a lei ímpia. Os aristocratas escreviam petições chorosas, indicando que isso arruinava as linhagens mais antigas. Mas Basílio era surdo. Ele desfrutava dos gritos deles. Ele via nisso a justiça suprema. Vocês querem possuir as terras do império? Paguem por sua manutenção. Vocês querem viver no luxo enquanto meus soldados morrem na neve? Vocês pagarão pelas armaduras deles. O aleluengo funcionava como uma prensa perfeita. Enormes fortunas começaram a derreter. Os ricos, para pagar os impostos pelos vizinhos miseráveis, eram forçados a vender suas terras. Para quem? Exatamente. Para o Estado ou para os próprios camponeses livres. Basílio matava 2 coelhos com uma cajadada só. Quebrava a espinha da aristocracia independente, privando-a da base econômica para rebeliões, e ao mesmo tempo salvava a classe dos estratiotas, os camponeses guerreiros, a base de seu exército. Ele agia como um Robin Hood ao contrário. Roubava dos ricos não para dar aos pobres, mas para fortalecer seu poder absoluto. Imagine a atmosfera no palácio nesses anos. Medo. Um medo pegajoso e frio sob as abóbadas decoradas com mosaicos dourados. Nobres curvam-se aos pés do imperador, sorriem, beijam a bainha de seu manto púrpura e em seus olhos, ódio. Eles têm medo de demonstrar riqueza desnecessariamente. O luxo torna-se perigoso. Ser rico sob Basílio II significa ser um alvo. Inspetores do tesouro vasculham as províncias como cães de caça, procurando rendas ocultas. Qualquer reclamação de um camponês contra um senhor feudal é julgada pelo tribunal instantaneamente, e quase sempre a favor do camponês. Basílio criou uma situação única. O imperador tornou-se um ídolo para os soldados simples e para a plebe, e um pesadelo para a elite. Ele se isolou propositalmente de sua classe. Não ia a banquetes, não organizava recepções luxuosas, não mantinha conversas mundanas. Ele se transformou em um pai severo da nação, que com uma vara na mão vigia para que as crianças não roubem a geleia. Sou um pobre no trono, ele poderia ter dito, embora nos porões de seu palácio se acumulasse tanto ouro que foi preciso expandir o tesouro para guardá-lo.
200.000 talentos de ouro, uma soma com a qual se podia comprar metade do mundo conhecido. Mas essa medalha tinha o outro lado. Ao destruir a elite, Basílio destruía o ambiente onde poderiam crescer administradores capazes. Ele se cercou de executores, funcionários cinzentos que tinham medo de tomar iniciativa. Ao seu redor, formou-se uma terra arrasada. Ninguém ousava objetar, ninguém ousava aconselhar. Todos apenas assentiam e se apressavam em cumprir a vontade do déspota. Ele construiu um sistema focado em uma pessoa, nele mesmo. E enquanto os dinatos rangiam os dentes e escondiam os restos de ouro em esconderijos, sonhando com o dia em que o velho vampiro finalmente morreria, Basílio continuava a trabalhar. Ele tinha certeza de que viveria para sempre. Ou, pelo menos, o suficiente para reconstruir o mundo definitivamente. Mas ele esqueceu um pequeno detalhe. O império pode ter quanto ouro e soldados quiser, mas o homem tem apenas um corpo, e esse corpo é mortal. Tendo criado o mecanismo de poder perfeito, Basílio não pensou em quem giraria a manivela desse mecanismo depois dele. Ele estava tão ocupado com a guerra e os impostos que esqueceu de se casar, esqueceu de ter um filho, esqueceu de criar um sucessor. E naquele silêncio retumbante da sala do trono, onde todos tremiam diante de seu olhar, a sombra da catástrofe iminente já começava a aparecer. O maior poder de Bizâncio dependia de um único fio, o pulso do imperador que envelhecia. E ninguém, nenhum desses aristocratas humilhados por ele, estava pronto para pegar o estandarte que caía. A solidão no topo deixou de ser uma metáfora. Tornou-se uma sentença política. Olhe para o mapa do mundo do ano 1025. Não é mais apenas um estado. É um leviatã que estendeu seus tentáculos por 3 continentes. Se você ficar na muralha da fortaleza em Ani, nas montanhas da Armênia, verá estandartes bizantinos. Se você navegar milhares de quilômetros para o oeste, para as costas ensolaradas do sul da Itália, verá os mesmos estandartes. Danúbio, Eufrates, montanhas do Cáucaso e praias de Creta. Tudo isso agora é um sistema gigante e monolítico, governado a partir de um ponto. O Império Bizantino atingiu seu zênite histórico. Ele brilha tão intensamente que cega os olhos dos vizinhos. Nos porões do grande palácio em Constantinopla, jazem 200.000 talentos de ouro. Tente imaginar essa montanha de metal. Não é apenas dinheiro. É energia concentrada, capaz de comprar qualquer exército, construir qualquer frota, subornar qualquer rei bárbaro. É a maior reserva de ouro do mundo cristão. O tesouro está abarrotado de impostos, pagos pelos oligarcas intimidados, e de troféus trazidos das cidades búlgaras queimadas. Parece que essa idade de ouro durará para sempre. Parece que Deus finalmente sorriu para os romanos e lhes deu um reino eterno. Mas caminhe pelos corredores ecoantes do palácio até os aposentos pessoais daquele que criou tudo isso. E você sentirá não triunfo, mas o frio gélido de uma cripta. Aqui, em um ambiente espartano, está sentado um velho. Ele tem 67 anos. Para a Idade Média, isso é uma velhice profunda, uma idade em que as pessoas já estão cuidando dos netos perto da lareira e se preparando para o encontro com o Criador. Mas Basílio II não cuida de netos. Ele não os tem. Ele não se prepara para a morte. Ele se prepara para uma nova guerra. Seu olhar está voltado para Sicília. A ilha, capturada pelos árabes, é um espinho em seu coração. O último traço não escrito no mapa de suas ambições. O exército já está reunido. A frota está ancorada no Bósforo, pronta para partir. O velho verifica mapas, dita ordens, inspeciona armas. Ele continua dormindo em um leito duro, continua usando roupas simples, continua sem conhecer o cansaço. Ele é um moto contínuo. Ele convenceu a si mesmo e aos que o rodeiam de que é imortal. Ele é Atlas segurando o céu, e parece-lhe que será sempre assim. Mas olhe mais atentamente. Este Atlas está em um vazio assustador. Basílio II é a pessoa mais solitária da Terra. Não é uma metáfora poética, é um fato médico seco.
Ele não tem esposa. Nunca teve. Ele recusou o casamento porque via nas mulheres apenas uma fonte de intrigas e fraqueza. Ele se lembrava de sua mãe Teofânia, que trocava de maridos como luvas, matando imperadores. Ele decidiu que é melhor estar sozinho do que dormir com o inimigo. Ele não tem amantes. Ele não tem amigos. Todos que ele conheceu um dia, ou estão mortos, ou transformados em executores silenciosos. O mais terrível, ele não tem filhos. E isso não é um acidente, é uma escolha consciente que se tornou seu principal crime contra o futuro. Basílio se identificou tanto com o império que não conseguia imaginar outra pessoa sentada em seu trono. Um filho para ele não seria um continuador da linhagem, mas um rival. Ele tinha medo de ver nos olhos do herdeiro a mesma impaciência com que ele mesmo olhava para os usurpadores no passado. Sua paranoia, nascida na juventude, cristalizou-se ao longo dos anos em egocentrismo absoluto. O Estado sou eu. Ele poderia ter dito muito antes do rei francês. Mas se o Estado é você, então quando você morrer, o Estado morrerá também. Ao lado dele, à sombra de sua grandeza, existe um fantasma. Seu irmão mais novo, Constantino VIII. Ele também já tem mais de 60 anos. A vida toda ele foi o reserva. Enquanto Basílio engolia poeira nas campanhas, Constantino bebia vinho, jogava dados e se divertia com dançarinas no hipódromo. Basílio desprezava o irmão, considerava-o uma insignificância, mas não o tocava. Constantino era conveniente justamente por sua inutilidade. Ele não representava ameaça. Ele era mobília na sala do trono. E era exatamente esse velho hedonista, que não entendia nada de gestão, que teria que receber as chaves da máquina mais poderosa do mundo. E ainda mais fundo, na ala feminina do palácio, no gineceu, estão trancadas as sobrinhas de Basílio, Zoé e Teodora. Mulheres que já passaram dos 40, mas que não viram a vida. Virgens de sangue real, a quem o tio mantinha na gaiola dourada, proibindo-as de casar. Ele tinha medo de que os maridos delas começassem a reivindicar o poder. Ele conservou a dinastia, transformou seus parentes em peças de museu. Ele pensava que assim protegia o trono de abalos. Na verdade, ele estava plantando uma bomba relógio sob o trono. Dezembro de 1025 foi frio. O vento do Bósforo uivava nas chaminés do palácio como um animal ferido. O imperador preparava-se para liderar a campanha na Sicília. Ele já se via entrando em Palermo. Mas em vez da trombeta de combate, soou um chiado no peito. O organismo, que trabalhou até a exaustão por 70 anos, de repente disse pare. A doença derrubou o velho de ferro em poucos dias. Em 12 de dezembro de 1025, Basílio II morreu. Nesse momento, a história de Bizâncio parou. Imagine o silêncio que pairou sobre Constantinopla. Não era um silêncio de luto. O povo não sentia pena do asceta severo que espremeu todos os seus sucos com impostos. A elite não sentia pena do tirano que os humilhou por décadas. Era o silêncio da perplexidade e do medo animal diante do desconhecido. O mecanismo gigante do império parou. As rodas dentadas da burocracia, lubrificadas pelo medo de um homem, pararam de girar. O exército, pronto para a invasão da Sicília, baixou as espadas. Sem a ordem de Basílio, ninguém sabia o que fazer. Para onde ir? Quem matar? Quem defender? O sistema de controle manual perdeu o operador. O corpo de Basílio, esse vaso de vontade incrível, foi colocado em um sarcófago de mármore. Mas ele pediu para ser enterrado não na cripta imperial dos Santos Apóstolos, ao lado dos grandes antecessores. Ele ordenou que o colocassem no mosteiro de São João, o teólogo, no subúrbio, onde a cavalaria treinava. Mesmo após a morte, ele queria ouvir o tropel dos cascos e o relincho dos cavalos. Ele queria continuar sendo um soldado. Em seu túmulo escreveram um epitáfio no qual ele orgulhosamente listava suas vitórias sobre os filhos de Agar e os citas. Nenhuma palavra sobre paz. Nenhuma palavra sobre prosperidade. Apenas guerra. Ele se foi, deixando para trás um império de aço e ouro. Fronteiras perfeitamente protegidas.
Um tesouro transbordando. Vizinhos submissos. Pareceria, o que poderia dar errado? Mas Basílio cometeu o erro fatal de qualquer ditador. Ele acreditou que a ordem se mantém pelo medo, e não pelas instituições. Ele não construiu um sistema de freios e contrapesos. Ele não educou uma elite capaz de pensar no Estado. Ele deixou o país para pessoas cuja vontade foi amputada. No momento em que a tampa do sarcófago se fechou, a idade de ouro de Bizâncio terminou. Começou a contagem regressiva. As chaves do império, cheio de tesouros, caíram na lama. E a mão trêmula e cheia de anéis de Constantino VIII já se estendia para elas. E atrás dele, nos cantos escuros do palácio, aqueles que esperaram por este momento por meio século já começavam a afiar as facas. Os abutres sentiram o cheiro de carniça. A era da grande construção foi substituída pela era do grande desperdício. As portas do inferno se abriram, e os primeiros a entrar lá não foram os inimigos, mas os herdeiros. Imagina que você está em uma barragem. Por 50 anos, Basílio II ergueu essa parede de pedra, ferro e medo, contendo o caos. E agora imagine que alguém simplesmente abriu as comportas, mas em vez de água, jorrou ouro. 200.000 talentos, acumulados pelo Asceta, romperam a represa da Província e inundaram Constantinopla. Começou o banquete mais grandioso e sem sentido da história. O Império, que ainda ontem era um acampamento militar, transformou-se em um bordel da noite para o dia. Constantino VIII subiu ao trono. Se Basílio era uma lâmina de aço, seu irmão era uma almofada macia bordada a ouro. 65 anos ele esperou por esse momento. 65 anos ele acumulou ressentimentos e desejos não realizados. E agora, o velho hedonista decidiu que lhe restava pouco tempo. Por isso era preciso viver rápido. O palácio encheu-se de barulho, fazendo tremer os mosaicos dos santos. O vinho corria como um rio, os dados batiam nas mesas, e os assuntos de Estado eram resolvidos entre a troca de pratos e a apresentação das dançarinas. Constantino não sabia governar. Ele só sabia gastar e punir. Mas se a crueldade de Basílio era um bisturi cirúrgico cortando o tumor da rebelião, a crueldade de Constantino era o capricho de um sádico. Ele cegava pessoas simplesmente porque estava com dor de cabeça ou teve um pesadelo. A suspeita tornou-se a principal política de Estado. Qualquer general talentoso, qualquer funcionário popular caía imediatamente em desgraça. Para que heróis? Heróis são perigosos. O Império precisa de lacaios. E os lacaios vieram. Como baratas saindo das frestas ao ver migalhas, eunucos, bajuladores e parasitas de todos os tipos dirigiram-se à corte. Eles cercaram o imperador decrépito com um anel denso, sussurrando-lhe o que ele queria ouvir. E a primeira coisa que exigiram foi revogar o aleluengo. Aquela mesma lei que forçava os ricos a pagar pelos pobres. Constantino, sem olhar, assinou o decreto. Foi o som da espinha do império se quebrando. A aristocracia fundiária, que Basílio manteve na rédea curta por meio século, soltou-se da corrente. Começou a revanche dos oligarcas. Eles atacaram as terras camponesas com o apetite de lobos famintos. Os estratiotas livres, guerreiros lavradores, à base do exército, faliram aos milhares. Suas terras eram compradas por uma ninharia, e eles mesmos eram transformados em trabalhadores braçais. Mas quem no palácio se importava com alguns soldados? Em Constantinopla, reinava a euforia do consumo. O ouro de Basílio era gasto na construção de palácios inúteis, na compra de animais exóticos, em sedas e incensos. A capital apodrecia viva, mas o cheiro da podridão era abafado pelos aromas dos perfumes árabes. Quando, 3 anos depois, Constantino morreu, deixando o império para suas filhas, a farsa transformou-se em tragédia. Zoé e Teodora, 2 mulheres idosas, que passaram a vida inteira na gaiola dourada do gineceu, de repente se viram donas do mundo. Zoé, que já tinha mais de 50 anos, tentava desesperadamente recuperar a juventude perdida. Ela transformou a sala do trono em um laboratório de alquimista,
onde fazia cremes rejuvenescedores, e em uma agência matrimonial. Começou a dança das cadeiras dos maridos. Imperadores mudavam como luvas. Romano Argiro, Miguel, o Paflagônio, Miguel Calafates, Constantino Monômaco. Pessoas aleatórias, favoritos, meninos bonitos, intrigantes. O manto púrpura tornou-se roupa de cama. Mas o crime mais terrível não era cometido no quarto da imperatriz, mas nos gabinetes dos ministros. O Partido Civil chegou ao poder. Burocratas, eruditos, a intelectualidade da capital, como Miguel Pselo. Essas pessoas eram brilhantemente educadas, mas absolutamente cegas politicamente. Eles odiavam o exército. Eles temiam golpes militares mais do que inimigos externos. Eles lembravam como generais como Focas e Esclero, e até o próprio Basílio, mantinham a cidade com medo. E eles inventaram, como lhes parecia, um plano genial. Para que o exército não se rebele, não deve haver exército. Começou o desmantelamento consciente e planejado da máquina militar. Era como se uma pessoa vendesse seus pulmões para comprar camisas novas. O financiamento da frota foi cortado a zero. Navios apodreciam nos portos, velas viravam trapos. Os exércitos temáticos nas províncias eram dissolvidos. Veteranos eram demitidos sem pensões, substituídos por mercenários. A lógica era assassina. Para que manter seus próprios soldados, que podem se rebelar, se você pode contratar varegues, francos ou pechenegues? Mercenários são fiéis enquanto você paga. E então eles foram ainda mais longe. Decidiram que lutar não era necessário. Para que precisamos de aço se temos ouro? Raciocinavam esses intelectuais em mantos de seda. Eles começaram a subornar os inimigos. Quando pechenegues ou seljúcidas atacavam as fronteiras, simplesmente lhes enviavam caravanas com tributos. A diplomacia do talão de cheques. Isso funcionou por 1 ano, 2, 10. Os inimigos pegavam o dinheiro, riam e iam embora, para voltar no ano seguinte e pedir mais. O império transformou-se em uma vaca leiteira que ninguém vigiava. O sistema de defesa que Basílio construiu por décadas desmoronava como um castelo de cartas. Fortalezas nas fronteiras esvaziavam. Sinais de fogo não eram acesos. Os moradores locais, vendo que Constantinopla os abandonou, pararam de resistir aos invasores. Por que morrer por um imperador que gasta seus impostos com amantes e não com muralhas? O patriotismo morreu junto com a esperança. Nessa atmosfera de decomposição geral, onde a corrupção tornou-se o único elevador social funcional, e a traição, a norma ética, o império voava rapidamente para o abismo. Mas a queda foi suave, como um salto num colchão de penas. Na capital, a música ainda tocava, os banhos funcionavam, os círculos filosóficos discutiam a natureza da luz, e no hipódromo, as arquibancadas rugiam. Eles não queriam ver que no Oriente, as nuvens estavam se acumulando. Eles não queriam notar que um novo e terrível inimigo, os turcos seljúcidas, já estava nos portões. Os seljúcidas não eram apenas mais invasores. Era uma força jovem, faminta e apaixonada, movida pela jihad e pela sede de espaço vital. Eles testavam a fronteira e, para sua surpresa, descobriam que ela era macia. Onde antes estavam as legiões de ferro de Basílio, agora havia o vazio. No ano 1068, quando a situação se tornou crítica, subiu ao trono um homem que tentou parar essa desintegração. Romano IV, Diógenes, soldado até a medula. Ele olhou para o que o grande exército havia se tornado e ficou horrorizado. Mas ele não tinha tempo para reformas. O inimigo já havia cruzado a linha. Ele teve que reunir o que restava, uma mistura de mercenários, camponeses arruinados e aliados não confiáveis, e levá-los para o Oriente. Ele ia salvar o império que já havia se vendido. Ele ia ao encontro de seu destino em uma pequena cidade armênia chamada Manzikert. Agosto de 1071, Anatólia Oriental, Planalto de Manzikert. Aqui o ar é rarefeito e seco, e o sol queima os olhos.
Olhe para este campo. Ele parece um tabuleiro de xadrez gigante, no qual Deus decidiu encenar o final da tragédia bizantina. O imperador romano IV Diógenes está aqui, e ele sabe que esta é sua última chance. Ele não é um político, é um soldado. Ele entende apenas a linguagem do aço. Quando subiu ao trono, viu que o império parecia um cadáver em decomposição sendo bicado por abutres. Ele tentou reanimar o exército, mas em vez das legiões de ferro de Basílio II, recebeu uma ralé. Olhe para seu exército. É uma colcha de retalhos, costurada com fios podres. Pechenegues, uses, francos, normandos, armênios, georgianos. Mercenários que lutam por dinheiro, não por uma ideia. Muitos deles não entendem ordens em grego. Os uses parecem os turcos seljúcidas, usam as mesmas roupas, falam a mesma língua. Como distinguir o amigo do inimigo na poeira da batalha? Romano Diógenes não confia em ninguém. Ele sabe que em Constantinopla o odeiam. O clã dos ducas, aqueles mesmos burocratas em mantos de seda, sonham com o momento em que ele tropeçará. Eles enviaram com ele na campanha Andrônico Ducas, o filho mais velho de seu líder. Oficialmente, como assistente. Na verdade, como vigia e carrasco. Em 19 de agosto, os dois exércitos se enfrentaram. O sultão Alp Arslan, o Leão Valente, não queria essa batalha. Ele propôs a paz. Mas Romano recusou. Que paz pode haver com lobos que rasgam suas ovelhas? O imperador queria expulsar os turcos da Anatólia de uma vez por todas. Ele organizou suas tropas na ordem de batalha clássica. Ele mesmo ficou no centro. Atrás, na reserva, colocou Andrônico Ducas. Foi uma decisão fatal. Confiar às costas aquele que sonha em cravar uma faca nelas. A batalha começou depois do meio-dia. A cavalaria pesada bizantina, encouraçada, avançou. A terra tremia. Os turcos, cavaleiros leves em cavalos rápidos, não aceitaram o golpe direto. Eles se espalharam como mercúrio. Recuavam, cobrindo os romanos com nuvens de flechas. Era a velha tática das estepes: atrair, esticar a formação, desgastar. Romano sabia disso, mas ele impulsionava o cavalo para frente. Ele precisava chegar ao acampamento do sultão, forçar o combate corpo a corpo, onde sua infantaria pesada e cavalaria teriam vantagem. Eles avançaram por várias horas. O calor era infernal. Homens e cavalos sufocavam em nuvens de poeira. Ao entardecer, os bizantinos capturaram o acampamento do sultão, mas ele estava vazio. O inimigo desapareceu, dissolveu-se no crepúsculo, continuando a circular e a picar com flechas. O sol estava se pondo. Romano entendeu que passar a noite em campo aberto, sem água, cercado por arqueiros inalcançáveis, era loucura. Ele tomou uma decisão que qualquer manual militar chamaria de correta, mas que naquele dia tornou-se uma sentença de morte. Ele ordenou virar o estandarte, sinal para a retirada organizada para seu acampamento fortificado. O estandarte imperial balançou e virou para trás. Para os observadores turcos, parecia uma fuga. Alp Arslan ordenou atacar com todas as forças. Ondas de seljúcidas caíram sobre os flancos bizantinos. Começou uma confusão caótica. Nesse momento crítico, tudo dependia da reserva. Andrônico Ducas, que estava na colina com regimentos de elite, viu tudo. Ele viu que o imperador não estava fugindo, mas recuando organizadamente. Ele viu que os inimigos pressionavam os flancos. Seu dever, seu juramento sagrado, era atacar, cobrir a retirada, repelir os turcos. Um ataque da reserva fresca seria suficiente para salvar a situação. Mas Andrônico Ducas fez o que não entra na cabeça de nenhum soldado. Ele gritou alto, para que todos ao redor ouvissem. O imperador foi derrotado! Salve-se quem puder! E virou seus regimentos. Ele não apenas foi embora. Ele retirou a reserva do campo de batalha, deixando seu soberano para ser despedaçado. Não foi covardia. Foi um assassinato político a sangue frio, cometido pelas mãos do inimigo. O exército bizantino, vendo que a reserva estava indo embora, entrou em pânico. O flanco direito, composto por mercenários uses,
passou imediatamente para o lado dos turcos. O flanco esquerdo desmoronou. Os armênios fugiram. O centro, onde estava o imperador, ficou cercado. Romano IV ficou sozinho. Ao seu redor fechava-se um mar de inimigos, e seus próprios generais cavalgavam para longe, levando consigo a esperança de salvação do império. Era uma cena de escala épica e tragédia épica. O imperador, traído pelos seus, lutava como um leão. Mataram seu cavalo. Ele se levantou, sacou a espada e continuou lutando a pé. Ele sabia que morreria, mas queria vender caro sua vida. Ao seu redor caíam guardas fiéis, até que ele mesmo foi ferido no braço e caiu sob o peso dos inimigos que se amontoaram sobre ele. Quando a poeira baixou, aconteceu o impensável. O imperador dos romanos, o vigário de Deus na terra, estava jogado na lama, amarrado, aos pés do sultão bárbaro. Alp Arslan não podia acreditar em seus olhos. Ele perguntou ao prisioneiro: "O que você faria comigo se eu estivesse diante de você acorrentado?" Romano, cuspindo sangue, respondeu com honestidade sombria: "Eu o chicotearia ou mataria?" O sultão riu. "E eu te punirei de forma mais terrível. Eu te perdoo e te solto." O sultão mostrou mais nobreza ao imperador prisioneiro do que seus próprios súditos. Mas a batalha de Manzikert foi uma catástrofe não pelas perdas militares. O exército não foi destruído fisicamente. A maior parte simplesmente fugiu ou saiu com os traidores. Manzikert matou o mito da invencibilidade do império. Quebrou a espinha moral da nação. O mais terrível não aconteceu no campo de batalha, mas nas cabeças. Os bizantinos entenderam que sua elite estava pronta para vender o país, o exército e o imperador pelo poder. A traição de Ducas abriu os portões que Basílio II trancou por 50 anos. A Anatólia, o coração do império, seu celeiro, fonte de cavalos e soldados, ficou indefesa. Os turcos nem precisaram tomar as cidades de assalto. Eles simplesmente entravam pelas portas abertas, enquanto em Constantinopla brigavam pelo trono. Romano Diógenes, solto pelo sultão, tentaria recuperar o poder, mas o esperava um destino em comparação com o qual a morte em batalha pareceria misericórdia. Bizâncio assinou sua própria sentença de morte, e a tinta nela estava misturada com o sangue de patriotas e o veneno de traidores. O sultão Alp Arslan cumpriu a palavra. Deu a Romano IV Diógenes ouro, escolta e liberdade. Imagine esta cena surreal. O imperador derrotado cavalga para casa para colocar ordem novamente, acreditando que seu povo o espera. Ele acreditava que a honra ainda significava algo em Constantinopla. Que ingenuidade! Romano não entendia que não estava voltando para casa, mas para um terrário, onde já o haviam condenado. Enquanto ele estava preso, o clã dos Ducas declarou-o deposto. Sua esposa Eudóxia foi enviada para um mosteiro, e no trono colocaram Miguel VII, um jovem sem vontade, interessado apenas em livros e sofística. Quando Romano cruzou a fronteira, foi recebido não com flores, mas com espadas. Começou uma curta e suja guerra civil. O herói de ontem, a única pessoa que tentava salvar o país, foi declarado inimigo do Estado. Ele foi encurralado na Cilícia. Prometeram-lhe imunidade. Juraram-lhe sobre a cruz e o Evangelho que se ele se rendesse e se tornasse monge, nem um fio de cabelo cairia de sua cabeça. Os fiadores eram 3 metropolitas. E Romano, esse soldado honesto, acreditou novamente. Ele depôs as armas. O que aconteceu a seguir permanecerá para sempre uma mancha indelével na consciência de Bizâncio. Assim que Romano caiu nas mãos de seus oponentes políticos, todos os juramentos foram esquecidos. A ordem veio de Constantinopla, daquele mesmo Miguel Pselo, o grande filósofo e humanista. Privar de luz. A formulação burocrática para um ato de crueldade extrema. Romano foi levado para uma fortaleza. O carrasco era inexperiente ou intencionalmente cruel. Ele cegou o ex-imperador com ferro em brasa não uma vez, mas 4.
transformando seu rosto em uma ferida contínua. Não foi um castigo, foi um assassinato lento. Romano, cego, sentindo dores infernais, foi colocado em uma mula e levado através de todo o país para um mosteiro na ilha de Prote. Suas feridas supuravam. Vermes surgiram nelas. O cheiro de carne podre era tão forte que os servos não conseguiam se aproximar dele. O homem que ainda ontem comandava legiões morria em completa escuridão, solidão e tormentos insuportáveis, implorando a Deus pela morte como libertação. Ele faleceu no verão de 1072. Bizâncio matou seu último defensor com uma crueldade que até os turcos desprezaram. E enquanto os romanos se cortavam com entusiasmo e arrancavam os olhos de seus imperadores, no Oriente acontecia algo irreversível. As portas arrombadas em Manzikert permaneceram escancaradas. Ninguém foi fechá-las. O exército estava ocupado com a guerra civil. As guarnições das fortalezas foram retiradas para lutar contra Romano. A Anatólia, um enorme e ensolarado planalto, o coração do império, o lugar onde por séculos cultivaram trigo e recrutaram os melhores soldados, esvaziou-se. E nesse vazio jorrou o fluxo. As tribos turcas não faziam mais ataques rápidos. Elas estavam migrando. Vinham com famílias inteiras, com rebanhos de ovelhas, com carroças, com esposas e filhos. Eles não encontravam resistência. As cidades abriam os portões porque não havia ninguém para defendê-las. E os impostos do sultão pareciam menos extorsivos do que os impostos dos funcionários de Constantinopla. Os moradores locais, cansados do caos infinito e da corrupção da capital, olhavam para os recém-chegados, não como inimigos, mas como um novo poder que pelo menos poderia impor ordem. Em 10 anos, Bizâncio perdeu o que construiu por 1000 anos. O mapa foi repintado. Onde antes soavam liturgias em grego, agora cantavam os muezins. Anatólia transformou-se na Turquia, o sultanato de Rum. O império perdeu seus pulmões, seu sangue, sua espinha dorsal. Sem os recursos e as pessoas da Anatólia, Constantinopla transformou-se em uma cabeça enorme, em um corpo raquítico. Ela apenas vivia seus últimos dias. A agonia duraria ainda séculos. Haveria surtos de atividade sob os cominenos, mas isso já seria uma luta pela sobrevivência, e não pelo domínio. O golpe mortal foi dado não por uma cimitarra, mas por uma faca traiçoeira nas costas na própria casa. E agora, de pé sobre as ruínas de uma grande era, vamos voltar àquele com quem tudo começou, a Basílio II, ao nosso matador de búlgaros. Passamos com ele pelas passagens geladas, pelas batalhas sangrentas, pelo triunfo e grandeza. Vimos como ele forjou o império de aço e medo. Mas olhando para Romano Diógenes cegado, apodrecendo vivo, olhando para as hordas de nômades pastoreando ovelhas nas ruínas das vilas bizantinas, devemos admitir a terrível verdade. A queda do império não é culpa dos herdeiros fracos. É culpa de Basílio. É o paradoxo do poder, no qual as maiores civilizações se despedaçaram. Basílio construiu uma vertical perfeita. Ele concentrou absolutamente tudo em si. Ele queimou ao seu redor qualquer iniciativa, qualquer independência, qualquer alternativa. Ele criou um sistema que só poderia funcionar se no comando estivesse um gênio, workaholic e asceta, trabalhando 24 horas por dia. Ele criou um carro de Fórmula 1, mas não preparou os pilotos. Ele deixou o volante para pessoas que só sabiam conduzir uma carroça com burros. Sua tragédia é a tragédia da solidão absoluta e do orgulho absoluto. Ele amava tanto o império que o sufocou em seus braços. Ele pensava que estava fortalecendo o Estado ao destruir a aristocracia, mas destruiu o sistema imunológico da sociedade. Quando o Titã se foi, restaram os pigmeus. E os pigmeus não conseguiram segurar o céu que ele lhes deixou. Toda essa reserva de ouro acumulada, todo esse exército treinado, todo esse medo de Bizâncio, tudo desapareceu em uma geração. Porque o alicerce de tudo não era um sistema de instituições,
Não era a lei, mas a vontade de um homem mortal. Basílio II venceu todas as batalhas, mas perdeu a guerra contra o tempo. Ele deixou para trás um monumento que acabou sendo uma lápide. Sua vida é uma lição cruel da história. A estabilidade baseada na ditadura de uma só pessoa é ilusória. A força não apoiada pela continuidade é fragilidade. Ele queria ser o salvador da nação, mas tornou-se o arquiteto de sua ruína. Ele cegou 15.000 búlgaros para intimidar os inimigos, mas no final, cegou o próprio império, que parou de ver o abismo sob seus pés. A história de Bizâncio, depois de Basílio, é um longo e doloroso suspiro de um moribundo. É a crônica de oportunidades perdidas e grandeza desperdiçada. Mas nessa escuridão, há também uma ironia perversa. O império caiu não porque era fraco. Ele caiu porque estava demasiadamente ligado a uma pessoa que decidiu que ela era o império. E agora olhe no espelho da história. Faça a si mesmo a pergunta que deve soar como um alarme na cabeça de qualquer um que aspira ao poder ou escolhe aqueles que governam. O que é mais importante? Uma mão forte que resolve todos os problemas hoje, mas deixa para trás um campo arrasado, ou um sistema complexo, lento e irritante de freios, que não deixa a sociedade cair no caos quando o líder se vai? Você está pronto para pagar pela grandeza do seu país com o futuro de seus filhos? Afinal, Basílio II fez sua escolha. E o preço dessa escolha foram 1.500 anos de esquecimento para uma civilização que se considerava eterna. E qual escolha você faria?